Olá, sejam muito bem-vindos à segunda aula do curso sobre endometriose. Vamos hoje falar um pouquinho sobre a introdução à endometriose. O que é endometriose, quais são seus principais sintomas, aonde ela pode acometer e principalmente quais as possíveis causas de desenvolvimento da endometriose. A partir disso, você vai passar a entender melhor a sua doença e agir diante dela. Vamos lá? Então, a gente começa a falar sobre endometriose na introdução, pensando primeiramente em o que é endometriose, né? O que a gente precisa saber sobre a doença. O endométrio é a camada interna do útero, lá no útero, que se renova mensalmente através da menstruação. Durante o ciclo menstrual, esse endométrio, os ovários produzem e liberam hormônios que estimulam as células do endométrio e, consequentemente, as células do endométrio, quando a gente tem um ciclo menstrual normal, quando você tem uma pessoa sem a doença, ele descama e é eliminado através da menstruação. No caso da endometriose, essas células do endométrio elas se desenvolvem em locais que não é só na camada interna do útero. E, consequentemente, toda vez que ocorre o ciclo menstrual, ocorre o estímulo a essas células e o desenvolvimento dessas células, que a gente chama de tecido endometrial ectópico, ou seja, ela está fora do útero e é a endometriose. Elas também vão responder, então, consequentemente, ao ciclo menstrual, ao estímulo hormonal e vão se desenvolver e vão gerar, principalmente, os sintomas. Então, quando essa célula que está fora do local dela se implanta e é chamada de endometriose, ela gera uma resposta imunológica e uma resposta inflamatória. E, consequentemente, todo o processo inflamatório, por exemplo, o machucado que você tem no seu corpo, gera dor, desconforto. Então, é exatamente isso que aquele tecido que está fora do local dele começa a gerar, dor e desconforto. E dentro da questão da mulher com endometriose, o principal, então, sintoma é a dor, é a cólica, principalmente menstrual. Então, esse tecido que está fora do local de origem, após sua instalação, ele começa a produzir várias substâncias e essas substâncias que chamam de citocinas geram um processo inflamatório, geram uma resposta exacerbada do sistema imunológico e, consequente, as dores, principalmente pélvicas. Bom, então vamos entender quanto que acarreta essa doença, quais é a prevalência dessa doença nas mulheres. Então, estima-se que 10% das mulheres, cerca de 7 a 10 milhões de mulheres brasileiras apresentam essa doença, que a faixa varia de 15 a 45 anos, porém, esse percentual sobe quando ocorre um quadro de infertilidade. Então, para 70% de mulheres apresentam endometriose quando apresentam um quadro de infertilidade, uma história de infertilidade ou de dor pélvica. A idade no momento do diagnóstico vai variar de 20 a 40 anos, mas não quer dizer que mulheres mais velhas ou mais novas não possam ter. E que o tempo do início dos sintomas até o tempo do diagnóstico da endometriose varia de 6 a 8 anos. Então, esse tempo que você começa a ter os sintomas e você descobre a endometriose ainda é um tempo muito longo. E esse tempo cada vez mais se fala sobre isso porque a mulher com endometriose durante esse período todo vem sofrendo com todos os seus sintomas. Então, infelizmente, o tempo diagnóstico é muito longo. Acredita-se que a endometriose seja uma doença de adolescentes e adultos jovens, porém, existem pessoas mais velhas que podem desenvolver sim endometriose ou podem ter a endometriose. Bom, como a endometriose surge, Por que ela surge? Existem várias possíveis explicações para isso, mas ainda ela é desconhecida completamente, ela ainda não tem uma única explicação e a causa ainda não é completamente conhecida. A endometriose é uma doença que pode apresentar um quadro inflamatório e dependente de hormônios, então ela é estimulada pelos nossos hormônios e ela gera um processo inflamatório. Tem várias possibilidades que poderiam fazer com que ocorresse essa alteração hormonal, como também a questão do processo inflamatório. E um deles é os fatores genéticos, então poderia estar relacionado a fatores genéticos que gerariam esse processo inflamatório, essa desregulação hormonal.
Algumas alterações imunológicas poderiam também causar o desenvolvimento dessa doença, como também disfunções endometriais, que seriam disfunções no endométrio, na configuração desse endométrio, na anatomia desse endométrio. Então hoje a gente sabe que não é um único fator, então só a genética, ou só as alterações imunológicas, ou só a disfunção endometrial, mas essa causa pode ser multifatorial e ainda precisa ser muito estudada para a gente afirmar qual é a causa da endometriose. Há 3 hipóteses, mais descritas e mais aceitas, que são 3 teorias para o desenvolvimento desse tecido do endométrio fora do local que deveria estar, que é a teoria do desenvolvimento in situ, a teoria da menstruação retrógrada e a teoria da indução. O mais aceito ultimamente, até o momento, é a teoria da menstruação retrógrada, em que durante o fluxo menstrual, o período menstrual, parte desse sangue ele voltasse para a cavidade pélvica, abdominal, ele tivesse retornasse para essa cavidade e, consequentemente, se instalasse aquele tecido no fora do local que deveria estar, que é o endométrio, e estimularia, a partir dos hormônios que você produz mensalmente, o desenvolvimento dessas células. Porém, lembrando, todas as teorias de possível desenvolvimento da endometriose ainda são estudadas, não é uma causa única e os fatores que desencadeiam o desenvolvimento da endometriose ainda são estudados, mas se percebe que tem vários fatores que a gente sabe que pode estar relacionado, por exemplo, imunológico, genéticos e até disfunções endometriais. Bom, aonde essa endometriose pode se instalar, Ela pode se instalar em qualquer parte do corpo, por isso ainda é muito estudada. Mas existem locais mais comuns de acometimento da endometriose. Então vamos entender um pouquinho sobre a anatomia aqui do nosso corpo feminino e os locais que essa endometriose poderiam estar, tá? Então aqui onde eu tô botando a setinha é o endométrio, a camada lá interna do útero. Dentro desse endométrio, se a gente tem um processo inflamatório, a gente chama de adenomiose, Quando você tem um processo inflamatório dentro do útero, que é uma endometriose, na verdade, só que é dentro. Então é mais conhecido como adenomiose, que ela é infiltrativa da camada interna do útero, do endométrio, desculpa. Porém, a gente está falando da endometriose, e a endometriose, ela pode se instalar principalmente na região posterior ao útero, perto das trompas, dentro dos ovários, perto do apêndice ou lá do intestino, que a gente chama de válvula ileocecal, é perto do intestino delgado. Pode se instalar lá no intestino grosso, no colo, principalmente na região de reto sigmoide. A região de reto sigmoide é a região posterior, que é muito próxima à região de útero, vagina, ovários e trompas. Além disso, aqui nessa figura não mostra por causa de uma versão mais frontal, mas ela pode estar próxima à região da bexiga ou internamente à bexiga, próximos aos ureteres, que são canazinhos que levam a urina, desenvolvimento, o desbocamento da urina para você fazer o xixi. Pode acometer a própria vagina. Em alguns casos mais específicos, ela pode se instalar na cavidade torácica, então na parte superior, no tórax. Além disso, dessas regiões que são as mais comuns, existem outras que podem ser acometidas e que fazem com que você pode ter algumas alterações não tão comuns. Por exemplo, ela se instalar perto do nervo ciático e causar dores ciáticas importantes, com às vezes até incapacidade de caminhada, de deambulação. Bom, então vamos entender um pouquinho sobre os sintomas. Se você percebeu que ela está localizada naquela região pélvica e que pode envolver outros órgãos, não necessariamente toda mulher com endometriose tem todo o acometimento de todos esses órgãos, mas pode estar presente nesses órgãos, não somente ali na região feminina da mulher, a gente começa a entender os primeiros sintomas da endometriose, que é a dor no período menstrual, chamada dismenorreia. Então, quando a gente fala que tem cólica, não quer dizer que é uma frescura, porque a cólica menstrual pode ser um indicativo da endometriose, mas não quer dizer que todo mundo que tem cólica tenha endometriose. Porém,
Como a gente falou, a endometriose é um processo inflamatório que todo mês, quando você tem estímulo hormonal para o estímulo da menstruação, você pode estimular essas células e, consequentemente, gerar processo inflamatório e dor. E aí a gente começa a ter o primeiro estímulo ao desenvolvimento da endometriose, como também o primeiro dos sintomas, que são os mais comuns, o mais comum, que é a dismenorreia, a dor no período menstrual. Outro sintoma importante, já que a gente percebeu que a endometriose pode estar relacionada à cavidade pélvica, perto da região urinária, são as alterações urinárias cíclicas, né? Em que a gente encontra infecções urinárias de repetição, até mesmo quadros relacionados à incontinência urinária. Então, um dos sintomas da endometriose pode ser dificuldade de eliminar completamente a urina, ou uma vontade de fazer o xixi o tempo todo, além das infecções urinárias. A gente também pode ter alterações intestinais cíclicas. O que seriam isso? Você poderia ter alternância de constipação, que é a prisão de ventre com a diarreia. Você poderia ter aumento de produção de gases, né, que a gente chama de flatos, ou até mesmo dificuldades na evacuação. Associado a isso, quadros de diarreia. E aí tem também a questão da dor para evacuar. Como aquela endometriose acometendo muito próxima à região reto-cervical, a região ali posterior do intestino, ou até mesmo às vezes invadindo esse intestino, o processo inflamatório gera dor. Então, como a gente falou, tudo que gera dor pode gerar desconforto, inclusive intestinal, então não só pélvico. Então, algumas mulheres com endometriose podem sentir dor para evacuar, né, para ir ao banheiro e fazer o cocô. Então, um sintoma da endometriose. A dor pélvica crônica. Quando a gente fala em cólica, a gente pensa muito no período menstrual. Mas às vezes a endometriose está tão agravada, o processo inflamatório está tão importante que ela se torna crônica. Então, uma dor pélvica que não é somente no período menstrual, ela é fora do período menstrual. Isso é um indicativo e é um dos sintomas da endometriose. O quadro de infertilidade. Muitas mulheres só descobrem a endometriose depois que passam a tentar engravidar e não conseguem. E aí, depois de um ano tentando engravidar, você diagnostica, né, como se tivesse um quadro de infertilidade, mas a causa dessa infertilidade pode ser a endometriose. Fadiga crônica. Quando eu comecei a trabalhar com endometriose, isso nunca era falado. E hoje, cada vez mais, a gente percebe que a mulher com endometriose tem uma fadiga, um cansaço importante. E que esse cansaço é gerado pelas alterações das dores, né, da endometriose, associado também com o processo inflamatório, as alterações imunológicas, isso pode ser um indicativo. Além disso, inchaço e retenção de líquidos, como o retorno naquela região venoso que a gente chama, né, a circulação pode não ser tão boa, você pode prejudicar essa questão das pernas, da circulação das pernas, e é isso provocar inchaço, retenção de líquido. E, muito importante, um sintoma é a distensão abdominal. Existe um quadro de distensão abdominal que a gente chama barriga da endometriose ou distensão da endometriose, em que muitas mulheres com endometriose apresentam. Essa distensão é muitas vezes sem explicação, de uma hora para outra, em que o abdômen da mulher distende, parecendo que está grávida. E isso pode ser um indicativo de endometriose quando você exclui todas as outras possíveis causas. Pode ser um indicativo de um sintoma da endometriose. E muitas vezes, dentro de todos esses sintomas que a gente fala, a alimentação pode ajudar bastante a melhorar isso e a gente vai discutir um pouquinho isso durante todo o curso. Bom, então vamos entender. Os sintomas da endometriose, muitas vezes a gente pensa em pontos específicos, como eu falei anteriormente, mas eles podem ser muito maiores e afetar a vida da mulher da endometriose, além somente da dor, dos desconfortos. Por quê? Porque muitas vezes essa mulher com endometriose, por ter dor crônica ou dor para evacuar, a dor na relação sexual, pode acontecer, né, de gerar uma alteração no trabalho, na relação pessoal, na relação da fertilidade. E quando eu falo dor na relação sexual, que é um dos sintomas também importantes da mulher com endometriose, isso pode prejudicar o casamento dessa mulher. Então, o principal sintoma da endometriose é a cólica, mas pode existir diversos casos de além da cólica, né? Como mudanças na vida, mudanças emocionais, mudanças de humor e aí por diante. E aí a gente tem que lembrar que
em casos de dor, existe uma dor até incapacitante, que faz com que essa mulher não consiga fazer suas atividades diárias, por exemplo, limpar uma casa, vestir uma roupa, levantar da cama para fazer qualquer coisa, e essa dor é chamada de incapacitante. Então, como eu disse, é comum observar nas mulheres com endometriose alterações intestinais, fadiga e cansaço crônico. Algumas mulheres queixam-se de dores na região do nervo ciático, já que a gente comentou sobre isso, que fica entre a lombar e as nádegas, bem como dores nas pernas que irradiam, associada a peso nas pernas e câimbras, pela questão, às vezes, do local de acometimento dessa doença que está tensando algum nervo, como também do retorno. Em alguns casos, apesar da doença ser muito avançada, a mulher não apresenta nenhum sintoma. Esse é um quadro mais raro, mas pode acontecer. Então é importante ressaltar aqui que dentro desses principais sintomas, dismenorreia, dor na evacuação, dor urinária, infecção urinária de repetição, dor na relação sexual, quadros de infertilidade, entre outros, a mulher com endometriose não necessariamente precisa ter todos esses sintomas ou tem todos esses sintomas, pois algumas mulheres com endometriose são assintomáticas. Isso pode ser uma possibilidade, isso pode ocorrer. Não existem ainda muitas explicações por que uma doença tão avançada não causa sintomas, mas às vezes não causa nenhum sintoma. Bom, muitos me perguntam sobre se a endometriose está relacionada a outras doenças, né? Se é uma doença que a gente pode relacionar com outras. E sim, hoje a gente sabe que a endometriose está circundada, né? Está ali junto com algumas outras doenças que podem ser importantes. Por exemplo, as doenças psicológicas e psiquiátricas. Não que a mulher com endometriose vá desenvolver essas doenças, mas devido a todo o quadro de desconforto, dores, alterações no seu dia a dia, até mesmo dificuldade de realizar suas atividades diárias, pode ocorrer quadros sim de depressão, mudança de humor, ansiedade, e até mesmo por todo esse quadro e demora um diagnóstico em que a mulher não é valorizada por esses sintomas, ou ela é uma frescura, né? Isso não é muito colocado como importante, faz com que ela passe a ter, né, alterações hormonais ou de humor importante e ter quadros de psicológico ou psiquiátricos. A baixa autoestima, né? Então você viver com dor não faz ninguém feliz. Consequentemente, pode existir uma baixa autoestima importante. O câncer, se pergunta muito sobre o câncer, se tem relação com a endometriose, são poucos estudos que mostram isso, então a relação é muito baixa, mas pode existir, mas é muito baixa a relação. As doenças cardiovasculares também, alguns estudos falam sobre a presença de doenças cardiovasculares com endometriose devido a essa alteração imunológica do processo inflamatório, mas não diretamente a gente tem isso presente. As doenças autoimunes, então é comum observar mulheres com endometriose e com intolerância a glúten ou até mesmo alergia a glúten, que é a doença celíaca, a doença de Hashimoto, que são alterações na tireoide, mas não quer dizer que toda mulher com endometriose necessariamente tem essas doenças autoimunes. E as doenças gastrointestinais, como ser do intestino irritável, como a gente vai falar um pouquinho, como também a intolerância à lactose ou até mesmo intolerância a glúten, pode existir nessa mulher com endometriose. Bom, mas com isso tudo, com todos os pontos negativos, com dores, desconfortos, demora um diagnóstico, a gente entender o que é a doença, a gente tem que saber que viver com uma doença que é a endometriose, a gente tem que saber lutar com ela para viver bem, para vencer essa doença. E não aceitar de uma forma, tá tudo bem, eu tenho, infelizmente eu tenho, eu não vou fazer nada por isso. Então, como qualquer outra doença na nossa vida, como para qualquer pessoa, se você encara essa doença de uma forma diferente, você pode melhorar a resolução desse seu tratamento. Então, a partir do momento que você tem esse diagnóstico, você começa a estudar e a entender mais a endometriose, um dos fatores que a gente precisa entender é como você age diante dessa doença. Então, não aceite e ache que é para viver com dor crônica para o resto da vida ou que é para viver mal para o resto da vida, porque não.
Isso a gente pode modificar, isso a gente pode ter atitudes que modificam, não só atitudes, pensamentos que fazem com que você mude isso tudo. Então, para isso, a gente começa a entrar um pouquinho do que a gente vai falar bem bonitinho durante todo o curso, bem destrinchado durante todo o curso, que são as estratégias alimentares na endometriose. Então, o que a nutrição pode fazer para manejar a endometriose? E a gente começa pensando nos sintomas. Então, como eu falei anteriormente, todos os sintomas da endometriose podem ser manejados com uma alimentação saudável. Por quê? Porque a partir do momento que você pode diminuir o estresse oxidativo, essa palavra meio estranha, mas a gente quando tem um processo inflamatório, a gente produz o que a gente chama de radicais livres. Esses radicais livres causam um estresse, que a gente chama de estresse oxidativo no corpo, e consequentemente podem piorar a dor e piorar o processo inflamatório, causar mais o processo inflamatório. Então, se você usa alimentos que diminuem esse estresse oxidativo, que são os antioxidantes principalmente, você pode atuar nos sintomas com melhora deles. Melhorar a qualidade de vida. Então, se você começa a ter menos dor, menos desconforto, fica com uma autoestima melhor, está mais capacitada para lidar com isso, fica muito mais fácil você agir e sua qualidade começa a melhorar. A gente pode utilizar alguns nutrientes, que já tem alguns estudos iniciais, né, até mesmo em ratos, mostrando que tem uma associação em frear a doença ou evitar que a doença progrida. Então, às vezes, um estilo de vida mais saudável, orgânico, pode fazer com que essa doença freie ou não progrida, é claro, associado com todas as medidas medicamentosas ou não medicamentosas que sua equipe ou seu médico esteja prescrevendo. E prevenir que a doença retorne após a cirurgia. Muitas vezes a gente escuta que eu operei, eu não preciso mais me cuidar. E não, a gente sabe que hoje em dia a gente precisa cuidar da endometriose, mesmo tendo tirado os focos dela, tendo operado e retirado os principais focos. Então, o tratamento da endometriose vai além só da dor, vai muito além só de cuidar da fertilidade. Ela vai tratar a doença como um todo, em todos os momentos da vida. E dentro da alimentação, dentro da nutrição, a gente lembra sempre da programação da endometriose, da mulher com endometriose. Então, a partir do momento que você entende a sua doença, você vai fazer uma programação junto com o seu médico, a equipe que te assiste, para que você consiga entender como a alimentação vai entrar em cada momento da sua vida, da sua programação, ajudando na fertilidade, ou ajudando na diminuição de dor, ou ajudando a evitar a progressão, ou ajudando no pré-operatório. E a partir disso você começa a ver os benefícios da questão da alimentação, qualidade de vida na endometriose. Bom, então quando a gente começa a falar um pouquinho mais a fundo, a gente vai falar durante o nosso período aqui das aulas sobre os alimentos antioxidantes. Como eu disse, a gente produz muito estresse oxidativo devido ao processo inflamatório que essa doença gera, né, a produção de citocinas. E os antioxidantes que vêm lá nos nossos alimentos, que são vitaminas, minerais, ajudam a controle desse estresse oxidativo e, consequentemente, controle da inflamação. Então, os alimentos anti-inflamatórios também, a gente vai falar um pouquinho sobre aqueles alimentos que têm uma característica mais anti-inflamatória, em que são alguns que a gente chama inibidores da aromatase, que podem fazer com que ocorra diminuição do processo inflamatório. A gente sabe que alguns poluentes ambientais podem estimular o desenvolvimento dessa endometriose, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar que podem também piorar a endometriose e o processo inflamatório, como o agrotóxico, o bisfenol A. O exercício físico, o controle do estresse. Então, os benefícios do exercício físico, como manejar o estresse, apesar de tudo que se vem vivendo sobre baixa autoestima, alterações psicológicas, dor, desconforto, como eu manejo isso tudo para ter uma melhora da qualidade de vida. O tratamento da disbiose, essa palavra a gente vai falar bastante durante as aulas lá no intestino, que é alterações intestinais que estão relacionados à piora de sintomas relacionados a gastrointestinais, ao processo todo digestivo. Então, como eu posso tratar essa disbiose se estiver ocorrendo? O que é disbiose? A gente pode atuar nos fatores que conduzem à iniciação, à promoção e à progressão da doença. Então,
que eu posso evitar para evitar que minha doença progrida? O que eu devo evitar para que ocorra a iniciação? A iniciação principalmente é mais difícil, mas em relação à programação e à progressão da doença. Então eu botei aqui uma forma bem simples, alguns nutrientes que a gente pode trabalhar aí, que a gente vai falar mais a fundo durante o curso, né, sobre as estratégias alimentares da endometriose. E a gente tem algumas vitaminas, minerais, que eu já quero que vocês comecem a ter contato com elas, que são importantes para a gente trabalhar. Então, por exemplo, a vitamina A, C e E, que são antioxidantes, e como eu falei, os antioxidantes diminuem o processo inflamatório. A vitamina A, que é o beta-caroteno, está lá na cenoura, por exemplo. A vitamina C e E, que é antioxidante, a gente sabe onde tem vitamina C, frutas, legumes, verduras. E a vitamina E, oleaginosas, que a gente chama, castanhas, amêndoas, linhaça. A vitamina C, que está presente não só na exposição solar, alguns laticínios, elas fazem imunomodulação, que a gente chama, ela pode modular o seu sistema imunológico de uma forma positiva e, consequentemente, diminuir o processo inflamatório. O ômega 3, os peixes, né? Não só no peixe, na linhaça, na chia, a gente sabe que eles têm uma característica mais anti-inflamatória, com produção de citocinas anti-inflamatórias, com característica anti-inflamatória, e poderia ajudar. O chá verde, a gente vai falar um pouquinho sobre ele tem 3 propriedades maravilhosas, que é antioxidante, anti-angiogênico, que é diminuir a produção ali de células novas, e antimitótico. O que seria esse antimitótico? Evitar que essas células se repliquem. Então, ele tem várias funções aí. A soja, que ainda é controvérsia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, por que ela é boa ou por que ela é ruim. A curcumina, que vem lá do açafrão, que é o princípio ativo do açafrão, que são os curcuminoides, com várias propriedades anti-inflamatória, antioxidante, diminuição da proliferação celular. O magnésio está presente nos cereais integrais, ele é muito interessante para fazer relaxamento muscular. Então, quando você tem um processo inflamatório de dor, né, você faz uma contração muscular, e o magnésio ele poderia ajudar no processo de relaxamento. O nosso azeite do dia a dia, ele também pode diminuir aqueles espécies reativas de oxigênio, aquele estresse oxidativo. Vegetais verdes escuros, por exemplo, a gente chama de brássicas, né? O brócolis, couve-flor, com uma capacidade muito interessante de alterações no processo de DNA, então poderia ser interessante para questão de evitar o desenvolvimento da endometriose, mas também no processo de detoxificação, então eliminação de toxinas, e a mulher com endometriose tem um aumento da produção de toxinas. E as fibras presentes nos cereais integrais são super importantes, interessantes para a excreção dos estrógenos, né, em excessivo. Então a gente excreta muito estrógenos via evacuação, via eliminação das fezes. Então as fibras também são interessantes. Então a gente começa a ver aqui um pouquinho de cada nutriente aí que a gente vai falar durante todas as aulas, que vão ter suas capacidades, suas características. Eu quero que cada um desses você entenda melhor e se aprofunde melhor para saber a função dele e por que você tem que consumir. Bom, então nessa primeira aula, entendendo um pouquinho mais sobre a doença, a gente vai começamos falando sobre os seus sintomas, começamos a falar sobre os seus locais de acometimento. Na próxima aula a gente vai falar sobre intestino, um pouquinho sobre disbiose, constipação, que é a prisão de ventre, diarreia. Então a gente se vê na próxima aula.